Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião. Hoje a nossa convidada, Evane Lima, ela fez um trabalho sobre teologia imaginativa, um trabalho sobre algumas obras de C.S. Lewis, um autor bastante conhecido no âmbito literário e também teológico. Evane, você falava no final do bloco sobre o que é uma literatura ficcional. Como é que a literatura ficcional, então, pode ser utilizada pela teologia? Então, a literatura ficcional, ela pode, e eu diria que ela deve ser usada, né, pela teologia, porque a literatura ficcional existe uma liberdade imaginativa onde é possível alcançar, né, é possível ter um alcance que a teologia sistemática ou dogmática não iria. Então, a ficção, a imaginação, ela não é própria apenas da literatura, mas quando você compara a literatura bíblica, na literatura bíblica se tem, né, existe, aliás, né, vários gêneros literários na Bíblia, então ela é presente em vários textos na Bíblia. Inclusive, o Lewis, ele propunha uma leitura bíblica considerando o mito. Então, para ele, é importante que se faça uma leitura do texto, tendo essa liberdade de enxergar além do texto, de imaginar o texto, de fazer uma recepção desse texto conforme o horizonte de expectativas desse leitor. Né? Algo que a teologia dogmática não permite fazer, né? Ela tem um conceito bem estruturado. E a literatura de fantasia é possível, né, caminhar por vários bosques, né? O Umberto Eco, ele fala que a leitura ficcional é como andar em um bosque. Você pode optar por seguir apenas um caminho, mas você pode seguir vários caminhos e descobrir muitas outras coisas que o caminho único não te permitiria, né, experimentar ou vivenciar. Então, a ficção ela vai promover uma experiência além, né, do que seria ali na superfície. Então, essa é Esse procedimento foi utilizado pelo Lewis, pelo que eu aprendi lendo seu trabalho, para ele se posicionar nem ao lado de uma posição fundamentalista, mas nem tampouco ao lado de uma teologia liberal. Como é que é esse caminho aí pelo mito e pela literatura, né, para se posicionar diante desses dois grandes grupos, né, na teologia? Isso. Ele fazia, de fato, nessa crítica à teologia fundamentalista e à teologia liberal. Ele falava que eles eram carentes de imaginação. Eles não conseguiam ler atrás da palavra, eles não conseguiam fazer uma hermenêutica que possibilite, né, essa recepção e outra forma de interpretação. Então, para ele, é preciso que essa leitura, né, ela seja feita a partir da possibilidade do mito. E Lewis, ele vai ser influenciado por Tolkien, né, para ter essa perspectiva dessa leitura mítica do texto bíblico, e esse foi um dos motivos que ele se converteu, a partir da possibilidade, então, de fazer essa leitura além, né, ele fala dos vitrais das classes dominicais. Então, na obra dele, ele procura, né, trabalhar essa literatura nessa perspectiva. Então, porque ele reconhece que é uma linguagem também que está presente nos textos bíblicos. Então, para ele, é essencial que essa leitura permita, né, essa interpretação. O Tolkien, ele vai também pelo mesmo caminho do C.S. Lewis? Sim, ele vai, na verdade, nessa questão eu poderia dizer que ele é o mentor de Lewis. E, inclusive, ele trabalha que o evangelho é o mito encarnado. Então, para o Tolkien, né, existe o mito e o mito cristão, que é o mito encarnado. E ele vai trabalhar isso em histórias de fada. Então,
É possível perceber isso nos próprios escritos também de Tolkien, como, por exemplo, o Silmarillion, ele tem o relato de criação que se tem no Silmarillion é bem parecido também com o relato de Gênesis e o relato de Lewis. Então, ele vai trabalhar essa perspectiva e outros autores de uma fantasia literária, né, do ambiente cristão, como John Bunyan, que é bastante conhecido entre os evangélicos, a obra dele, Peregrino, que é bastante conhecida, e um pouco conhecido, que é o MacDonald, né, que foi uma das obras que mais influenciou Lewis na sua trajetória. Sim. Da obra, né, talvez o nome de C.S. Lewis não seja imediatamente reconhecido, mas quando você cita uma das obras dele, né, Crônicas de Nárnia, aí todo mundo já ouviu falar, pelo menos, né, e conhece, e já assistiu, porque até para o cinema, né, já foram feitas algumas adaptações. Você trabalhou das crônicas com duas delas na sua pesquisa, né, O Sobrinho do Mago e também A Última Batalha. E dois temas importantes você trabalhou aí. No primeiro, Sobrinho do Mago, na questão do relato da criação, né, dialogando com o livro de Gênesis, e com a literatura, com o Apocalipse, no caso da Última Batalha. Em relação, então, ao Sobrinho do Mago, né, o que, né, desse relato, né, o mito presente no mito de Gênesis, né, aparece na obra? Então, o C.S. Lewis ele propõe o seguinte: suponhamos que existisse um planeta chamado Nárnia, então ele vai dizer como que surgiu esse planeta. Então, o livro Sobrinho do Mago, ele conta do surgimento de Nárnia. E o que se assemelha, né, do Gênesis 1 e 2, no livro Sobrinho do Mago, como se dá a criação. Né? No livro do Gênesis, a fala articulada, né, de Deus que diz haja luz e haja os luminares e assim por diante. E no Sobrinho do Mago, é uma cena muito linda, que da escuridão se ouve, né, uma canção e a partir dessa música as coisas vão surgindo. Então, no Gênesis se tem o Deus que fala, né, e nas Crônicas de Nárnia tem o Aslan, né, que representa ali a divindade, né, ele era o filho do imperador do Além-Mar, né, ele canta, e à medida que ele canta, as coisas vão surgindo. E no Sobrinho do Mago há uma sequência, né, uma estrutura bem parecida com a estrutura do Gênesis 1, onde vão surgindo as estrelas, a relva, os animais, e a criação dos animais falantes de Nárnia, que se assemelha muito ao mito da criação de Adão e Eva. Então, há uma identificação. E lendo O Sobrinho do Mago, se o leitor conhece, né, a história da criação lá do Gênesis, ele identifica em O Sobrinho do Mago. Se o leitor não conhece, talvez ele não identifique, porque ele consegue trabalhar de uma maneira, ao mesmo tempo que ela é quase explícita, ela é implícita, né? Tem alguns sinais, né, que permitem essa comparação e há sinais que afastam, né, dessa comparação. Então, Sobrinho do Mago fala do surgimento de Nárnia, é a primeira das 7 crônicas, né? Nárnia são 7 crônicas, essa é a primeira das 7 crônicas, e ela vai falar, então, do surgimento, da origem de Nárnia, né? Ou da gênese de Nárnia. E as outras crônicas estão nesse intervalo, né? Sendo que a mais conhecida é O Leão, Feiticeiro e a Guarda-Roupa, né? Que o filme, né, ele foi um dos mais assistidos e um dos mais conhecidos, foi lançado em 2005. Então, a partir do filme, né, interessante, você falou anteriormente que às vezes as pessoas não conhecem C.S. Lewis, mas conhecem as Crônicas de Nárnia. Inclusive, há uma pesquisa, né, de mestrado aqui no Brasil que fala o filme gerou o leitor.
porque no Brasil foi a partir do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa que C.S. Lewis, então, ficou mais conhecido. E, então, a 7ª crônica, que é a última crônica, né, que se chama A Última Batalha. Isso. Então, é possível ler as crônicas como se fosse uma visão integradora, né? Na teologia, é comum fazer uma leitura do Gênesis e o Apocalipse separado, mas como o Northrop Frye, né, fala, a Bíblia ela é a literatura bíblica, né, no livro Código dos Códigos, né, ele trabalha da literatura como um todo, ela tem uma inteligência que os textos dialogam, então eles se complementam e ampliam, né, o sentido e o significado. Então, o Gênesis e o Apocalipse é a ideia de início e fim, mas não um fim para acabar, é onde se une, né, essa história. Então, a última batalha, no decorrer das outras crônicas, Nárnia ela vai ser destruída e vai ser dominada por... vai ser dominado, né, por pessoas más, digamos assim, e a última batalha, então, será um confronto final, onde essa Nárnia ela é destruída, mas ela é reconstruída. E aí faz uma alusão ao texto do Apocalipse, né? De nova terra e novo céu. Evane, muito obrigado por você ter participado, obrigado pelo seu trabalho, por eu ter podido aprender também com a sua pesquisa. Certamente os nossos telespectadores e telespectadoras, se quiserem, podem acessar seu trabalho, que está no portal de tese e dissertações da PUC Minas. Merece virar livro, viu? Ficou muito bom o seu trabalho, eu gostei muito de ler esse trabalho. Olha, o Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos, acessando pucminas.br/ppgcr. Lá, inclusive, nesse endereço, você consegue acessar o trabalho da nossa convidada. O Religare de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religare, Conhecimento e Religião. Até lá!